ela chove emprego para todas essas meninas que já estão sendo chamadas para trabalhar em vários departamentos. Então, comecem a se habituar com isso. Mas nada vem mole. O negócio é estudar e meter bronca. Legal? Tomem cuidado com isso. Apropiem-se desse slide. Curtam esse slide. Esse terceiro slide que vocês estão vendo é de uma árvore. Beleza? Por quê? Poxa, será que é só para dizer sejam bem-vindos? Não. Como vocês são do terceiro ano, aí já tem uma matéria. Qual é a matéria? Gente, o vegetal, além de autotrófico, que todo mundo sabe, que a gente diz, ele produz o próprio alimento, a maravilha do vegetal é que ele pode ser chamado de conversor. Ou seja, ele converte a energia luminosa que vem do Sol em energia química que fica acumulada, tá? E nas folhas, na raiz, no caule, e que fica contida na molécula de glicose. Então, repara, converteu a energia luminosa em energia química que fica acumulada no interior dos compostos orgânicos produzidos por esse vegetal. Então, ele é um conversor. Ele está convertendo energia luminosa em energia química. Ora, ele não é conversor só por causa disso, não. Ele também é conversor porque ele converte compostos inorgânicos, CO2, água e sais, em compostos orgânicos, como glicose, lipídios, celulose, ácidos nucleicos, etc, etc, etc. Então, ele é conversor por dois motivos. Converter energia luminosa em energia química e converter compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Olha a diferença. No segundo ano, esse slide é quase como uma pequena explicação biológica, mas uma grande explicação emocional. Para vocês, não. A explicação emocional é pequena. O importante é a explicação biológica. No quarto slide, ela entra um pouco da parte emocional. Mas veja, a vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegadas. É sobre quem você se torna nessa caminhada. Isso significa o quê? Que vocês, como turma, como vocês, como alunos, vocês devem, primeiro, se ajudar. Um compartilhar ajuda com o outro. Porque, às vezes, tem um aluno que sabe muita biologia, que troca favor com alguém que sabe química, sabe matemática, uma interseção de amizades. Então, é importante que vocês possam trabalhar juntos, estudar juntos, um visando o bem do outro. Mas e cadê a competição? A competição é com os outros. É com os outros, não entre vocês. Pelo contrário, entre vocês deve existir cooperação. Beleza? Compartilhamento. Nesse próximo slide, mesma coisa. O que você vai ser quando crescer? O que é crescer? É tornar-se um adulto? O que é que eu vou aprender me tornando um adulto? Será que eu vou aprender a ser uma pessoa legal? Será que eu vou aprender a ser uma pessoa que corra atrás dos meus sonhos e conseguir atingir meus sonhos? Gente, o importante, além de conseguir os sonhos, é que você tenha plena noção do que você deixou de ser quando cresceu. Porque não adianta você ser um gênio em matemática, um gênio em biologia, um gênio em química,
Se você não estabelece com o seu colega do lado, ô fulano, você está com dificuldade aonde? Em física? Então vamos lá, eu sei física, vamos lá, vamos ajudar. Esse tipo de compartilhamento emocional é que deve existir entre vocês, independente da sala que você pertence. E o Grêmio de vocês, desde o ano passado, ou até o retrasado, não me lembro, ele faz um trabalho de compartilhamento entre os alunos, de troca de gentileza entre o aluno, que provavelmente podemos acreditar que vocês se tornarão excelentes pessoas. Nesse próximo, é também a parte emocional, também mostrando a importância de compartimentar. Legal? Olha aqui. Se as máquinas foram feitas para fazer o trabalho braçal, e os computadores para fazer o trabalho mental, o que sobra para nós? Gente, sobra para nós a gente tomar posse desse conhecimento e distribuir esse conhecimento entre as pessoas. É isso que vale, tá? Agora, veja esse texto aqui. Esse texto, feito pelo Bill Gates, olha o que ele falou, gente. Quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Eu vivi esse tempo. Quando houve a crise dos mísseis de Cuba, o mundo inteiro se apavorou em relação a isso. Quando houve a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro se apavorou, principalmente a Segunda Guerra. Poxa, foi um negócio horrível, horrível. Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Vírus. Repara, 2015 ele está dizendo isso. Investimos muito pouco em armas nucleares, mas bem pouco em um sistema, ou melhor, investimos muito em armas nucleares, mas bem pouco em um sistema para barrar epidemia. Ele não tinha ideia que o fato da gente teimar em ser não amigos, não humanos, nós não teríamos uma epidemia, que já é uma coisa absurda. Nós temos hoje uma pandemia, escala mundial, ninguém escapa, independente da classe social que a gente pertence. Não estamos preparados. Atualmente, o maior risco de uma catástrofe global está em um vírus altamente infeccioso, não em uma guerra. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, não serão os mísseis. E, gente, no momento, nós estamos passando, tá, o número de 6 milhões. É um absurdo isso. 6 milhões foram o número de pessoas que morreram na Segunda Grande Guerra, que a gente pôde contar, fora os desaparecidos. Hoje, nós já estamos próximo disso, de 6 milhões. Então, repara só a gravidade dessa doença, e a gravidade do que vem por aí. Ah, mas esse vírus é o último que vai ser? Não! Existem vírus piores. E o que faz a gente vencer é a união entre as grandes organizações de pesquisas. Gente, eu tive, na minha época de faculdade, eu tive o prazer, tudo bem, quem achar que eu sou velho, pode, não tem problema não vou ficar zangado não, mas eu tive o prazer, o imenso prazer de ter tido aula com o Sabin. 2 aulas, ele veio aqui no Brasil, fez umas palestras,
E eu corri atrás para participar. Eu era aluno, praticamente começando a universidade, há muitos anos atrás. Eu tive o prazer de tê-lo como professor. Repare um detalhe, esse cara, ele fez a vacina contra a pólio e ele compartilhou. Ele não ficou rico com essa vacina. Ele quebrou a patente da vacina e distribuiu pelo mundo. Ou seja, era um cientista literal, extremamente humilde, mas dono de um saber imenso. Eu tive o prazer de ser aluno de Albert Sabin. Então, vocês entendam um pouco como é que eu sou e também como é que você pode curtir o que você aprende. Legal? Agora, aqui, ó. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? São 3 perguntas que devem nos perseguir a vida inteira. Principalmente se você fizer uma área tão apaixonante como biomédica. É muito legal você abrir um artigo científico, ler um artigo científico sobre um cometa, sobre uma sonda enviada pelo Japão que atravessou a cauda do cometa e coletou na cauda do cometa substâncias orgânicas parecidas com DNA na cauda de um cometa. É muito legal você compreender que existe a possibilidade real, mas não é nem possibilidade, já é quase uma realidade da existência de água dentro de meteoritos. Calcula-se por volta de 15% de água dentro de cada meteorito, 15% da massa global. E que provavelmente, talvez eles sejam uma maneira de transportar substâncias orgânicas de um lado a outro do universo. Será que nós somos um universo só? Será que nós somos multiversos? Não sabemos, mas nós vamos saber, com certeza. Esse ano, ainda vocês não vão ter essa informação, mas daqui a alguns anos, tá? Daqui a alguns 4, 5 anos, talvez um pouquinho mais, a biologia vai sofrer uma transformação total, uma grande transformação. Os artigos que a gente recebe, os artigos que a gente lê, estão mirando sobre isso. É importante que vocês tenham isso na cabeça. Legal? Vamos lá. Começamos agora um pouquinho mais de matéria pesada. A primeira interpretação do homem para os fenômenos da natureza foi através do divino, do sobrenatural. Ou seja, tudo que o homem observava, legal? Observava, ele analisava do ponto de vista sobrenatural, os deuses. Legal? Quando pela primeira vez o homem enterrou os seus semelhantes mortos, deu sinal que acreditava em um mundo sobrenatural. Alma. Eu vou poder encontrá-lo no futuro, quando eu também morrer. Os egípcios faziam isso. Olha que legal. Tá? Então, você tem a noção de alma. Beleza? Já é um ponto, uma matéria que vocês devem curtir adoidado, mas estudar muito vai fazer bem para vocês filosofia. Quando você cria na sua cabeça uma base filosófica, você entende as outras matérias muito mais facilmente.
História, geografia, biologia, química, matemática. Legal? Os filósofos, aqueles que criaram conceitos, nos ajudaram muito a chegar aonde nós já chegamos. Por exemplo, Demócrito, um filósofo grego, foi aquele que deu a noção primária de átomo. Nós temos Filolau, outro filósofo. Esse cara, há 4.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, ele fez um trabalho, legal, sobre um sistema solar, naquela época, muito semelhante ao nosso. Ele já colocava o Sol no centro, a Terra girando em torno do Sol. Isso há talvez até mais de 4.000 anos. Quer dizer, nós estudem filosofia. Vai ser uma grande ajuda para vocês. Vamos continuar. Continuava curioso, o homem continuava curioso, observando os fenômenos da natureza, que todos os fenômenos naturais, ruins, como a morte e o cataclisma, ou bons, como o calor do fogo durante o frio, eram manifestações desse mundo sobrenatural. Até hoje, nós somos cercados, nós acreditamos muito nessa parte sobrenatural. Nós curtimos isso. Até hoje, nós fazemos isso. Todos nós temos um interior emocional, um interior de Deus. Comece a pensar nisso. Olha aqui, vamos lá. Por volta de 600 a.C., e repara só, Filolau foi muito antes disso. Legal? Deuses e seres mitológicos foram a única forma que o homem encontrou para explicar o seu mundo. Zeus, Thor, Atenas, etc, etc. Mas ainda assim continuava um mistério. Os deuses gregos, os deuses romanos. Saca só. Nesse universo ainda misterioso, à luz do pensamento grego, curtam a Grécia Antiga, originou os filósofos, os primeiros que buscaram interpretar a natureza por observação, cuidado, observação e lógica. O que vem a ser isso? Qualquer coisa que você esteja vendo é o que nós chamamos de observação. E quando você raciocina, quando você levanta uma hipótese sobre aquele fenômeno que você está vendo, você está usando uma lógica no levantamento da provável explicação. A provável explicação é a hipótese. Então, observação é o ver o fenômeno e levantar a possibilidade do que está acontecendo ali, é o que nós chamamos de hipótese. O R já adora isso. Iniciava-se o método científico, ou seja, o método para nós estudarmos ciências. Porém, nem sempre a observação e a lógica, a hipótese, levavam a uma conclusão correta. Aí, veja bem, esse filósofo aí, no século IV a.C., dissecava cadáveres. Legal pra caramba. Quando encontrou vasos vazios, erroneamente concluiu que eram grandes condutores de ar. Veja a coisa interessante. Ele já fez algo que, na época, era proibido, dissecar cadáveres.
Quando ele observou os vasos sanguíneos, caramba, ele está vendo. Ele olhou aquele vaso grosso e viu que tinha um buraco no meio. Para que serve? Aí, como o cara já estava morto, e dependendo da quantidade de dias que ele tivesse morto, o sangue já era. Mas ele viu que tinha um buraco no meio. Então, ele achou que ali dentro tinha ar. Até hoje, são chamados de artéria, do grego, condutores de ar. Legal? Será que esse cara, século IV a.C., estava totalmente errado? Será que esses grandes vasos, está errado em dizer condutores de ar? Lembre-se que uma das funções do sangue é transporte de oxigênio e CO2. Então, o oxigênio e CO2, ele está... Vamos lá. Ele está o quê? Eles são gases e fazem parte de quê? Do ar. Então, cara, ele não estava tão errado. Ele estava até bem legal, considerando que ele está no século IV a.C. Se você pensar que nós estamos em 2021, ele estava muito antes disso. Beleza? Aí eu volto a dizer, até hoje são chamados artérias, do grego, condutores de ar. Gente, mas olha um outro erro absurdo, mas esses erros absurdos sempre aconteceram e sempre vão acontecer. O vitiligo, doença dermatológica, era interpretada no século XVII como mistura de raças, levando a discórdia e o sofrimento para muitas famílias. Você tinha um filho com vitiligo, então significava que a sua esposa tinha feito relações sexuais com você com uma outra pessoa de uma outra cor. Perceba que é só a mulher, tá, que leva a culpa. Está errado isso. Legal? Está errado isso. Mas naquela sociedade extremamente, como é que eu vou dizer para vocês, extremamente machista, a mulher era sempre a sofredora. Legal? Pensa nisso. Algumas doenças causadas por disfunções metabólicas apresentam como sintomas a automutilação, principalmente doenças do ponto de vista psiquiátrico. Vômitos em jato, fígado e baço, problemas do fígado, problemas do baço, e agressividade. Pode ser N fatores, até casos glandulares, até mesmo psiquiátricos. A lógica da época indicava possessão demoníaca como diagnóstico. Quem duvidaria? Repare que até hoje nós usamos esses nomes. Será que nós evoluímos tanto? Nós estamos 2000 anos antes de Cristo, ou melhor, 2000 anos depois de Cristo, e nós ainda somos capazes de pensar nisso, em possessão demoníaca. A gente não pensa em uma doença provável. Vamos tentar ir na causa dessa doença. Vamos tentar resolver essa doença. Não. É mais fácil acreditar no imaterial. Muitos de seus portadores na fogueira, queimados como bruxa. Repara, volto a dizer, observação, hipótese, que é, na verdade, uma maneira de perguntar o que está acontecendo, como é que eu vou explicar aquele fenômeno que eu estou vendo. Eu vejo o fenômeno, eu tenho que ter uma explicação para esse fenômeno. Essa explicação que eu estou tentando
É a hipótese. Hipótese. Hipótese é algo filosófico. Os filósofos criam conceitos. Cuidado! O filósofo cria conceitos. Ele não faz experiência. O filósofo não faz experiência. Ele cria conceitos. E você raciocina em cima de conceitos. Ora, no final do século XV, surgiram na Europa os experimentalistas. O homem começava a duvidar da sua lógica. Ao invés de perguntar o porquê, o homem começou a perguntar como isso acontece. E assim, aos poucos, as especulações cederam lugar às experimentações, experiências, cada vez mais perfeitas. É lógico que, no início, as experiências, vocês vão ver um monte delas com a gente ao longo do ano. No começo, as experimentações eram horríveis, cheias de erro, mas era o começo de uma experimentação. Hoje em dia, as experimentações são super controladas. A possibilidade de erro é mínima, mas não é zero, é mínima. De vez em quando tem um erro, por exemplo, na produção de pólio. De vez em quando tem um erro na produção de uma vacina. Mas isso não desmerece a vacina. O erro é sempre uma probabilidade de ocorrência. Aí, nós colocamos ali uma lista de cientistas. Gente, eu fui abusado nessa lista que eu coloquei ali. Por quê? Na lista original, não tinha mulher. Tinha mais 2 homens. Eu resolvi tirar, fazer uma modificação. Então, nós vamos conversar sobre isso. Nicolau Copérnico, espaço. Johann Kepler, física, espaço. Galileu, espaço. Aristóteles, filosofia. René Descartes, matemática e filosofia. Isaac Newton, física e matemática. Darwin, evolução, uma das melhores matérias que nós temos. Einstein, física, matemática. Agora, atenção, gente. A minha paixão, Madame Curie, ou seja, uma mulher fantástica, fantástica. Uma mulher de um conhecimento absurdo, absurdo. A história da sua vida é uma das histórias mais lindas que eu já li. Fantástica. 2 prêmios Nobel. 2. Robert Hooke, biologia, célula. Louis Pasteur, grande cientista, grande cientista. Alexander Fleming, penicilina, tremendo cara. Oswaldo Cruz, nosso cientista. É lógico que nós tivemos outros. Carlos Chagas. Nós tivemos uma série de cientistas brilhantes nas mais diferentes áreas. Física, química, biologia. Botei o Oswaldo Cruz aqui para representar, que ele é Manguinhos. Ele é o que nós chamamos de Manguinhos. E Rosalind Franklin. Provavelmente vocês não conhecem essa mulher, Rosalind Franklin. Essa menina, legal, ela foi a descobridora do DNA. O DNA foi ela que descobriu. Foi ela que descobriu. A estrutura que nós conhecemos como DNA foi dela. Ah, mas eu ouvi falar do tal de Watson e Crick, que tinham descoberto. Não, eles passaram a mão no trabalho dela. Eles se apropriaram do trabalho dela. Pediram o trabalho emprestado para conferir umas contas que eles estavam fazendo, e ficaram com o trabalho dela. Ela emprestou, que na cabeça dela não haveria maldade de emprestar para um irmão cientista, e ela teve o seu trabalho roubado. Então, hoje em dia,
A gente ainda fala em Watson Crick, mas já falamos com um certo menosprezo por ter feito isso. Galera, não sai não, hein? Talvez ele volte. Vamos começar uma corrente de oração, gente. Alguém para prosseguir com a palavra de inspiração? Acho que voltou, hein? Aí, voltou. Professor, o áudio do senhor está silenciado. Só ativar o Aonde é que microfone. eu ativei? Estão me ouvindo agora? Você tinha parado na lista de cientistas. Ah, beleza. Então eu não perdi quase A última nada. mulher. Beleza. Então foi um negócio momentâneo. Graças a Deus. Obrigado. Então veja, gente, curtindo. Essas meninas que estão ali, Madame Curie e Rosa, falem esses homens que estão aí. Professor, tá sem tela. Hein? Tá Fala. Você sem tela deixou do de computador. apresentar, tem que colocar de novo. Ah, é? Valeu. Obrigado. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Estão vendo agora? Sim, tá dando para ver. Obrigada. Beleza. Estão vendo direitinho? Sim. Sim. Beleza, meus amores. Obrigado. Então, vamos lá. Gente, se vocês tiverem oportunidade de pegar um livro da Madame Curie sobre a vida dela, olha, vale a pena. Vale a pena. Principalmente as meninas que são mais apaixonadas, mais emocionais, vale a pena. É um livro, assim, fantástico. É um livro fantástico. Poxa, te dá uma... Mexe com a tua cabeça. Mas veja, o que a gente ia falar é o seguinte. Quando a gente faz experiência para confirmar ou não a nossa hipótese, então vamos voltar aí um pouquinho. Quando você observa um fenômeno e você depois pensa como aquele fenômeno aconteceu,
Você está levantando uma hipótese. A hipótese pode estar certa, a hipótese pode estar errada. Mas é uma hipótese. Eu acho que é assim. É um eu acho, uma hipótese. Agora, quando eu faço uma experiência, essa experiência ela começa a dar corpo àquela hipótese. Será que aquela hipótese está certa ou não? Será que aquela hipótese é válida ou não? É lógico, quanto mais as experiências forem amarradinhas, melhor para confirmar ou não uma hipótese. Hoje em dia, as experimentações são extremamente seguras. É muito difícil acontecer um erro. Acontece, mas geralmente, tá? Mas é muito pouco, é muito pouco. Legal? As experiências permitem o seguinte, atenção agora, você vai, a partir delas, criar uma lei ou uma teoria. Peraí, Lu, parou. Eu não sei a diferença entre lei e teoria. Gente, quando a gente faz uma experiência, quando a gente amarra aquela experiência bem amarrado, e a gente cria uma lei, é porque aquela lei, aquela experiência explica um único fenômeno. Aquela experiência explica um único fenômeno. Então, é lei. Lei. Quando aquela experiência é tão legal, tão perfeita, tão maravilhosa, que ela é capaz de explicar vários fenômenos semelhantes, nós temos uma teoria. Então, é quase como se fosse a lei, fosse quase como fosse um andar para a formação da teoria. Então, você tem observação, você tem hipótese, que é o pensamento, que é o eu acho, você tem experiências boas e ruins, com erros e sem erros, mas essas experiências levam à formação de leis ou teorias. Cuidado! Lei é quando a gente tenta explicar um determinado fenômeno. Por exemplo, a queda de um corpo. Era a lei da gravidade. Lei da gravidade. Explicava a queda dos corpos. Hoje, a gente não fala mais lei da gravidade. A gente fala em teoria da gravidade. Por quê? Porque a gravidade explica não só a queda, mas ela explica um conjunto de outros fenômenos semelhantes, mas é um conjunto deles, e não só um. Legal? Olha, aqui, ó. E ainda assim, nos dias atuais, a ciência continua lutando contra negacionistas e partes obscuras do pensamento humano. Interessante, gente, que quando eu comecei a minha vida de professor há um montão de tempo atrás, na universidade, eu tinha alunos que, por motivos religiosos, eram negacionistas. Legal? E não acreditavam em evolução, não acreditavam em... Eles acreditavam em terra plana, por incrível que pareça. Essa terra plana é uma afirmação super antiga do pensamento humano. Não dá para entender, mas o pessoal pensa. A pessoa fala assim, mas a religião não tem nada a ver com a ciência. Gente, elas não são inimigas. A religião e as ciências são feitas para coexistência. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa é uma tremenda cientista. Legal? É uma tremenda cientista. Uma cientista de mão cheia. Que ela tem a religião dela. Assim como eu tenho a minha. Inclusive, são diferentes.
Inclusive, a gente conversa sobre isso, mas em momento algum a gente nega a religião do outro ou nega a ciência, que é praticamente a mesma entre eu e ela. Legal? Então, esse quadrinho é para lembrar do que nós estamos vivendo. Não abram mão da ciência, mas também não abram mão da religião. Elas podem coexistir e não competir. Tá? O próximo slide. É isso aqui, ó. Eu botei esse slide aí para mostrar a vocês uma paixão que eu tenho. Estão me ouvindo? Oi? Deu uma piscadela aqui, estão ouvindo? Opa, obrigado. Lembra? Sim, tá Beleza. dando pra ouvir. Eu botei esse slide aí para traduzir uma paixão minha. Tudo bem, eu tenho que me habituar a usar computador, é evidente, é claro, mas eu adoro um livro. Adoro um livro. Por exemplo, onde eu estou agora, que é a biblioteca daqui de casa, que é o local onde eu estudo, minha esposa estuda, minha filha de vez em quando estuda. Cara, nós temos livros, mas muitos livros, muitos livros. Eu prefiro um livro do que um bom computador. É bacana, chegar na folhinha e virar, você poder anotar no livro que você discorda, você aprova aquilo, é muito legal. Melhor do que computador. Melhor do que computador. Com certeza. Eu, pelo menos, curto. Só para mexer com vocês um pouquinho. Até porque livro não cansa se você ficar lendo. Computador, você ficar horas lendo, sua vista vai para o dedéu. Não dá, não. Agora, olha aqui. Aqui nós temos o que nós estudamos em biologia. Tá? É toda essa parte. Anatomia, biologia celular, que é linda. Bioquímica, que é muito bom. Biotecnologia, que é legal pra caramba. Botânica, ecologia, embriologia, que é uma coisa fantástica, o desenvolvimento embrionário nosso. É uma coisa de louco. Evolução, funcionamento dos órgãos, que é a fisiologia. Genética, a minha grande paixão. Histologia, microbiologia, bactéria, vírus, também curto, adoidado. E zoologia, que é o estudo dos animais. Também é legal, mas nada como uma biologia celular, bioquímica, genética. São matérias especiais. Aqui, eu mostrei aí para mostrar para vocês o que o curso de biologia é. Nós fazemos o curso de 4 anos, mas não paramos nunca de estudar. A gente tem licenciatura, depois a gente tem bacharelado e vai em frente. Por exemplo, licenciatura é para ser professor, beleza? Mas não basta. Você tem que ser um pesquisador. Aí você faz bacharel. Mas não basta. Você faz mestrado. Ah, mas não basta. Você faz doutorado. Ah, mas não basta. Você faz pós-doutorado. Gente, se vocês estudam, mas estuda mesmo, a cada degrau que você sobe, você ganha uma grana. Você é recompensado financeiramente e emocionalmente. Emocionalmente. Repara o detalhe. Na FATEC, eu tenho 18 anos de FATEC. De magistério, esquece, de magistério muito mais. Mas eu tenho, na FATEC, vários professores que foram os meus alunos. O maior barato. E tem um professor de biologia, que foi meu aluno, o professor Celso. Ele é fantástico. Então, é bom você curtir, porque quando você faz um mestrado, um doutorado, você ganha conhecimento. Tutumente falando é importante. Agora, a parte emocional, a parte do conhecimento, da quantidade de conhecimento que você pode ter e ensinar, aplicar aquele conhecimento é muito legal. É muito bom. Aqui é o que o biólogo pode fazer.
estudo meio ambiente, biodiversidade, biotecnologia, saúde. A minha área de pesquisa é biotecnologia e saúde, englobando a parte de genética. Legal? Principalmente genética. E vão notar isso à medida que eu estiver dando a matéria. Aqui está o conhecimento da primeira série, que vocês vão ver muita coisa esse ano, muita coisa a gente vai inserir daqui da primeira série na matéria de terceira. Nós aqui também vamos, à medida que a gente for desenvolvendo ecologia, à medida que a gente for desenvolvendo a parte de evolução e genética, a gente vai puxar novamente as informações da primeira série, informações da segunda série. Então, a terceira série desse ano ela é bem complexa, Tá? Procure não faltar, procure estudar, procure se manter em ordem. Se você quiser falar comigo sobre plano de estudo, estou bem acessível a isso. O professor Celso também está bem acessível a isso, tá? Porque nós dois trabalhamos muito aí fora também. Tá? Nós temos 2 tipos de trabalhos bem diversificados e a gente pode ajudar vocês. Tá? Aqui, ó, essa é a parte da terceira série. Olha que coisa linda. Ecologia, evolução e a minha genética. Pena que ela é a última. Ecologia, evolução também é muito legal. Mas a genética, que eu vou dar uma inseridas aí, vai ser bacana. Gente, e aqui, ó, para terminar, os e-mails dos professores. O meu e-mail aqui embaixo, professor Luiz Cláudio, Luque, e acima o professor Celso. Mas todos os professores estão dispostos, claro, é evidente, é muito legal ajudar vocês em tudo que a gente puder. Espero que essa primeira aula tenha sido de boa valia para vocês. Tá legal? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Estou à disposição. Professor? Oi, pode falar. O senhor sabe qual professor vai ficar com qual turma? Querido, eu não tenho isso. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa antiga aqui ainda. Deixa eu ver, espera aí. Não tenho mais. Eu não tenho mais isso. Deixa eu ver, espera aí. Espera aí, achei. Eu vou ficar com um monte de terceiras séries. 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306. Tá? Vou trabalhar com a de 1301 até 1306. Mas tudo bem. Qualquer professor que você pegar, seja eu ou qualquer outro, será bem servido. Legal? Tá? Não se preocupa, não. Tranquilo. Tá bom, valeu, professor. De nada? Professor, Oi, querida. Pode falar. você tem como enviar esse slide para o e-mail de algum representante ou para a gente, por favor? Claro. Você, por favor, tire uma foto desse slide que está aparecendo aí, onde tem um e-mail dos professores, tá? E passe um e-mail para passe uma mensagem para o professor Celso ou para mim, professor Luiz Cláudio, Luque. Tá bom. Aí a gente passa para você esses slides. Tá bom, muito obrigada. De nada, que isso. Mais alguém, por favor? Tem mais alguém? Mais alguma dúvida aí? Vou desligar, pode ser? Tem outras turmas, né, que não sabem com que professor vai ficar. O pessoal sabe quem vai ficar com o senhor, mas com os outros professores eles não sabem. 1307, 1308 e 1309 é a professora Magui. Cabeçuda, hein? A menina é cabeçuda. O professor, deixa eu ver, peraí. Não, Magui, sou eu e a Magui no terceiro ano. Deixa eu ver. Não. Tem um Alex na 1310. Tem um Alex na 1310. Tá? Então, Tá bom, obrigada. De 1301 a 1306 sou eu. De 1 a 6 sou eu. De 7 a 9
é a Magui. E o 10 é o professor Alex. Tudo em família. Mais alguém? Professor, Fala, meu amigo. nesse período de maio, todos esses contatos que tá aí no slide, a gente poderia conversar para saber de dúvidas nas trilhas, alguma coisa do tipo? Claro, a gente vai ter lá, a gente vai dar aula, vai ser decidido, vai ser decidido no final, numa reunião de segunda-feira, o começo do começo das aulas normais, normais, quer dizer, aulas online, mas aula mesmo, a aula normal mesmo. Abriu a apostila, abria esqueci o nome da trilha, vamos dizer assim, blog, esse negócio todo, essa parte de computador, eu sou horrível. A gente explicar a matéria. Não é simplesmente você estudar sozinho e se virar para aprender, não. A gente vai explicar aquela matéria. Aí você tiver, se você ainda continuar com dúvida, com todo prazer, a gente tira a dúvida para vocês, com vocês. Tá certo. Obrigado, professor. Nada? Mais alguma dúvida? Professor, as Oi. suas aulas vão ser puxadas na trilha ou vai ser tipo o de aula igual tá sendo aqui? Não entendi, querida. Você vai postar as suas aulas pra gente responder nas trilhas, igual estava sendo ano passado, ou vai ter a videoaula aqui também? Veja bem, nós teremos a videoaula e as trilhas. Por enquanto, é o que o pessoal está pensando em fazer. Vai ser decidido na segunda-feira à tarde. Tá bom. Mas, a princípio, haverá videoaula e, junto com a videoaula, trilhas. Tá ok, então, tá bom. Beleza? Beleza. E, por exemplo, vamos supor que não haja uma determinada trilha, vamos supor assim. Então, aquela aula inicial, não, a segunda aula, seja material que não tem na trilha. Não tem problema. Eu vou explicar aquele material todo, legal? E aquele filmezinho da aula passará para vocês via e-mail. Perfeito, então, tá bom. Tem? Não tem essa. Tá bom. Mais alguém, gente? Estou fechando, hein? Então tá. Um grande beijo para vocês, do fundo do coração. Que tudo corra bem entre a gente. Um abraço, até mais. Fé em Deus. Tchau, Valeu, professor. Beijo. professor. Beijo, professor. Valeu, Tchau. Valeu, professor. Valeu, gente. Valeu. Tchau, professor. Obrigada pela reunião. Valeu, muito obrigado a você. Tchau, gente. Obrigado. Fala, Jean. Valeu, Hércules. Valeu. Valeu, Fernandinho. Alguém mais quer que tirar alguma dúvida? Valeu, Aninha. Obrigado. Valeu, Rebeca. Valeu, Aninha. Iago. Ana Clara. Obrigada. Querida, essa aula não foi. Você vai ter que entrar em contato comigo ou com o professor Celso via e-mail, legal? Aquele e-mailzinho que eu estava no último slide. Aí depois a gente envia para você a aula toda. Tá legal? Mais